9 horas e 45 minutos. A gente conversa agora com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, para falar, claro, sobre virada do ano e expectativa do verão. Primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia, Gabriela. Um prazer estar aqui com todos vocês e com todos os ouvintes aí da Band News. Bom, antes da gente entrar em detalhes um pouco mais específicos, a gente aqui desde o começo do Band News São Paulo, ao longo da semana, assunto surto de gripe, preocupação com nova variante, e estamos num período em que o litoral norte, o litoral em geral, é muito procurado. São Sebastião não está fora desse cenário. Prefeito, como é que está a movimentação na cidade, nas praias e os preparativos finais para o Réveillon agora? Olha, Sandro, desde o início dessa pandemia, nós já tivemos muitas pessoas que migraram para a cidade. Portanto, a cidade de São Sebastião já está muito cheia, cerca de 60 mil pessoas a mais, além dos 90 mil habitantes que aqui residem. Agora, com a proximidade desses feriados de fim de ano, nós tivemos um salto ainda maior. Só para você ter uma ideia, do dia 26, agora, até hoje, já entraram na cidade mais de 120 mil veículos. A cidade está com 100% das taxas de ocupação de hotéis, pousadas e similares. Temos também casas de veraneio totalmente ocupadas. Nós estamos monitorando os condomínios também, principalmente nas praias da região sul do nosso município, bairros como Maresias, o bairro de Juqueí, bairro da Baleia também, com os condomínios totalmente lotados. Então, muita gente na cidade e, obviamente, uma preocupação, porque com toda essa turma, com toda essa carga, esse excesso de pessoas no município, nós começamos também a notar problemas de ordem de saúde também, ou seja, os postos de saúde começaram a atender também gente em excesso. Batemos todos os recordes, estamos atendendo cerca de 1.200 pessoas por dia em 2 unidades de saúde, o que é 4 vezes maior do que o normal. Então nós estamos acompanhando ainda o trânsito, muita gente chegando no litoral norte de São Paulo, muita gente chegando em São Sebastião, e prefeitura já com todos os planos de contingência, não só para chuvas, mas para operação de segurança, junto com a Polícia Militar, e também com a operação de segurança, um momento que inspira muito cuidado pelo excesso de pessoas aqui no município. Prefeito, o senhor cancelou já a queima de fogos oficial na cidade, né? Há outras medidas sendo implementadas para tentar evitar aglomerações das pessoas nas praias no momento da virada? Positivo, Gabriel. O que nós fizemos foi o cancelamento de 9 pontos de queima de fogos que teriam em toda a extensão do município. São Sebastião tem mais de 100 quilômetros e permeia a divisa de Caraguatatuba até Bertioga, com praias famosas, com bairros famosos como Maresias, por exemplo. Então nós cancelamos a queima de fogos, os shows que estavam previstos também foram todos cancelados. Nós adotamos uma estratégia de descentralizar shows, então todos os bairros terão pequenos shows em praças, coretos, e principalmente ao ar livre, né, para que as pessoas possam ter a condição aí de um mínimo de segurança e evitar aglomerações, evitar também a questão do trânsito. Nós estabelecemos uma série de ações também no sentido de dificultar a emissão dos alvarás, tudo dentro da lei, mas com exigências mais sérias em relação a casas noturnas e operações também que vão ter festas ou aglomerações. A gente também foi criando mecanismos para segurar essas aglomerações, como por exemplo o decreto que estabelece que o limite de funcionamento, com exceção da virada do ano, é até 1h da manhã. Portanto, casas, estabelecimentos noturnos, né, restaurantes, bares e outros, não poderão funcionar após a 1h da manhã. Nós estamos com uma contratação extra de mais 30 fiscais, uma operação que foi delegada à Polícia Militar, dobramos a equipe da Polícia Militar, mais a Operação Verão do Policiamento Militar Ostensivo também, e a nossa Polícia Municipal também, com o poder de fiscalização. Portanto, nós teremos aí, na média, Gabriela, cerca de 300 pessoas fazendo essas fiscalizações, entre Polícia Militar, Polícia Municipal, fiscalização de posturas, meio ambiente, tributária, todo mundo atuando para agir, não só agora no feriado, né, na virada do ano, mas também em toda a temporada. São ações importantíssimas para que a gente possa, de alguma forma, conter, ou pelo menos tentar conter pelo excesso de pessoas, tendo em vista que a pandemia não terminou e o número de contaminados e de pessoas com síndromes gripais disparou. Como eu falei, 4 vezes o número normal de atendimento, e se nós fizermos um cálculo de atendimento de 30 dias,
nós podemos atender cerca de 1/3 da população em um mês. Ou seja, são números surreais. O que está acontecendo são números impressionantes. Um outro número que chama atenção aqui também é a questão das crianças. Ontem nós atendemos, só no pronto atendimento de Boiçucanga, cerca de 360 crianças contra 200 adultos. Então você vê que o número de crianças também com síndrome gripal está assim, aumentando absurdamente. Então a prefeitura vai agir em todos os sentidos para que a gente possa coibir ou tentar diminuir ao máximo as aglomerações. Prefeito, antes da gente falar um pouco sobre essa preocupação em relação... E a gente vai ter, como a gente fala, a conta do Réveillon vem depois de 1-2 semanas da virada do ano. Como foi no ano passado. Exatamente. Mas eu queria voltar a um ponto, prefeito. Eu lembro que recentemente a gente conversou aqui com o senhor na Band News FM e tinha uma dúvida sobre as festas particulares, as baladas. O senhor chegou a falar que não tinha nenhuma autorizada. Pelo que eu acompanhei da sua fala agora, estão autorizadas esses eventos, mas eu queria entender, para quem vai para São Sebastião, vai participar de um desses eventos, são eventos normalmente com mais de 500 pessoas, o Estado determina comprovante de vacina. Quais são as regras, o que precisa reforçar? Terão que fechar 1 da manhã e um exemplo específico, a gente tem festas na capital paulista que não exigem apenas o comprovante de vacina, pelo menos 2 doses, quem não tomou a segunda não entra. Como funciona em específico para quem vai para esses grandes eventos, essas baladas em São Sebastião, prefeito? Bom, foram 6 pedidos no final das contas, nós fomos criando todos os mecanismos para dificultar e, claro, dentro da lei, atender o que determina aí os decretos de calamidade de saúde pública. São 6 pedidos de autorização de funcionamento de casas noturnas, 3 deles estão pendentes hoje do ABCB, então o Corpo de Bombeiros ainda vai fazer o auto de vistoria, outros 3 foram autorizados com redução na lotação máxima, com áreas abertas, áreas amplas, e nós estamos aí com os outros 3 pendentes agora para hoje de manhã. Ou seja, nós reduzimos muito o número de festas e baladas aqui na cidade de São Sebastião, mais o decreto que limita o funcionamento em até 1 hora. O controle de vacinação, esse do passaporte, como ficaram todas essas dúvidas do governo federal, do governo estadual, ficou essa grande lacuna, nós não vamos exigir para não ter problemas de ordem legal também. Em relação à fiscalização, ela vai ser muito intensa. Como eu falei, nós temos todo um corpo de fiscais que, somando aí as forças de segurança, nós teremos aí cerca de quase 300 pessoas diariamente nas ruas, e não só diariamente, mas também no período noturno. Então nós vamos intensificar, a ordem já foi dada, todos os eventos que passarem da 1 hora, com exceção da virada do ano, mas todos que passarem da 1 hora da manhã serão fechados. Nós temos uma operação grande que começa agora, aliás, começou ontem, cerca de 15 viaturas da Polícia Militar com mais 5 viaturas da Polícia Municipal já estavam patrulhando as ruas da região sul. Agora, o excesso de pessoas, Sandro, é impressionante. Os bairros estão completamente lotados. Nós já adotamos aqui na cidade, inclusive, a operação de faixa reversível de trânsito para poder tentar poder fazer o escoamento de fluxo de trânsito entre os bairros da região central, norte, sul, tentar facilitar, porque é muita gente que está na cidade, e não para de chegar gente. Nós estamos acompanhando agora as estradas também, tanto a Tamoios, quanto a Mogi, Bertioga e a Rio Santos, tem mais gente chegando. Então, o número de pessoas no município é impressionante, e nós vamos atuar da forma mais intensa possível. O que nos preocupa também agora, Sandro, é que além desse excesso de pessoas nas unidades de saúde, nós começamos a também enfrentar a falta de insumos básicos, como, por exemplo, soro fisiológico para poder fazer a aplicação de medicação. Então, nós estamos atuando de todas as formas para poder tentar prevenir, melhorar e conter, mas a quantidade de pessoas na cidade é assustadora. E um outro ponto importante, 0 ajuda, tanto de governo estadual quanto de governo federal no quesito saúde. É importante registrar isso, que o município está atuando sozinho com recursos próprios nesse momento aí de virada de ano. Quando o senhor fala de falta de insumos, o que exatamente? Medicação básica. Como as síndromes gripais, elas exigem aplicação de medicação endovenosa, ou seja, através do soro, você vai ter que ter o soro fisiológico, a dipirona, medicamento para baixar a febre, para poder conter a dor de garganta, enfim. Essa medicação básica que é aplicada logo que o paciente chega à unidade de saúde, essa já está faltando. Nós estamos com 2 equipes agora
na capital paulista, fazendo aquisição desses insumos para poder enfrentar a virada do ano. Gabriela, nós temos aqui, durante a pandemia, no momento mais crítico, nós tínhamos um atendimento na ordem de 400, 500 pessoas diariamente em 2 unidades de saúde, tanto na região central quanto na região sul, que fica centralizada no bairro de Boiçucanga e atende bairros ali como Maresias, Juqueí, Paúba, Baleia, enfim. Nós saltamos agora para cerca de 1.200 atendimentos diários. Ou seja, no pico era 500, nós estamos agora com 1.200. Normalmente seriam cerca de 200 pessoas, 180, 200 diariamente. Então os números eles estão impressionando. E isso já está acontecendo há 10 dias. A cidade ela não encheu depois do Natal, ela começou a encher antes do Natal, um fato incomum, inclusive, em pré-temporadas de verão. As pessoas normalmente vinham para São Sebastião após o Natal. As pessoas começaram a chegar antes do Natal. Então, as dificuldades de viajar para outros países, outros estados, a gente está percebendo aqui. Está todo mundo vindo para o litoral norte paulista. Eu tenho conversado com outros prefeitos, amigos aqui, vizinhos, situação também semelhante. E aqui, a preocupação é essa. Começa a faltar insumos básicos para atendimento das síndromes gripais. E o número de contaminações também pelo Covid-19 começou a aumentar. E todas as medições, as testagens que nós estamos fazendo, já estão batendo aí cerca de 10%. Mediu 10 pessoas, 10% estarão contaminadas. Então a gente já está começando a notar esse crescimento aí também da pandemia, e como vocês acabaram de comentar no estúdio, nós teremos aí daqui a 15 dias, provavelmente um aumento significativo no número de pessoas contaminadas pelo Covid-19. E nesse ponto que eu queria chegar, prefeito, antes, claro, para quem não foi, tem viagem programada para São Sebastião, vale obviamente para quem está em qualquer lugar, bom senso, né? Se você apresenta algum sintoma gripal, não tem como, comprei uma festa, eu programei ir para praia e tem algum sintoma, infelizmente tem que se isolar porque você vai contaminar outras pessoas. A gente está conversando aqui com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, e aí queria chegar nesse cenário daqui a 15 dias. Só para registrar, mesmo se der negativo para a Covid-19, porque a gripe também passa do mesmo jeito, né? Prefeito, quais são as possibilidades, imagino que já tem pelo menos um pré-planejamento, dentro desse cenário que o senhor está traçando, de um aumento expressivo de casos, de atendimentos, e o verão vai continuar em janeiro. Quais são as possibilidades, bloqueios, fechamento da cidade, algo descartado para janeiro, caso esse cenário continue? Olha, Sandro, nenhuma medida mais drástica ela está descartada nesse momento. Nós continuamos em estado de calamidade de saúde pública, são os decretos a nível municipal, estadual e nacional, e todas as medidas que forem necessárias para conter o avanço da pandemia serão adotadas. É claro que a gente vive um momento diferenciado, 2 anos depois, quase 2 anos depois do início da pandemia, as pessoas estão agoniadas, querem ir para a rua, querem se divertir, só que ainda há um risco de contaminação altíssimo. A quantidade de pessoas com gripe nas unidades de saúde, como eu falei, é assustadora. E nós estamos monitorando isso de forma muito cuidadosa. Um plano de contingência ele já está pronto, tanto para o fechamento da cidade, se for necessário, numa medida mais drástica, fechar praias, se for necessário, ampliação do número de leitos de UTI ou mesmo de pré-atendimento, isso tudo está pronto. É óbvio que a gente tem que lidar com um cenário que não é mais de 90 mil pessoas, mas sim um cenário que deve estar beirando aí alguma coisa em torno de 400, 500 mil pessoas na cidade de São Sebastião. Para você ter uma ideia, como é que desequilibra o sistema urbano, diversos bairros do nosso município, Toque-Toque, por exemplo, essa semana, nós tivemos extravasamento de esgoto. O que é isso? O que isso significa na prática? É muita gente no bairro apertando a descarga ao mesmo tempo, o esgoto já não está dando mais conta. Então a infraestrutura urbana, a infraestrutura de saúde, a infraestrutura de segurança, tudo isso começa a colapsar pelo excesso de pessoas. Nós estamos acompanhando aqui junto às imobiliárias locais, não tem mais casa para alugar, para você ter ideia. Então o estoque imobiliário também zerou. Então a quantidade de pessoas para essa virada de ano está provocando todas essas dificuldades. Os planos de contingência terão que ser adaptados para essa situação diferenciada com excesso de pessoas. E uma outra preocupação, ontem nós reunimos todo o comando da Defesa Civil Municipal, porque a partir de amanhã começa aí uma temporada de chuvas anunciada aí pelo IMET, principalmente, pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê cerca de 10 dias de chuvas com fortes tempestades. Então a gente ainda tem, ao lado de tudo isso, uma preocupação com questão de alagamentos, escorregamentos, Defesa Civil acionada, e aí vem também
a temporada da dengue, ou seja, sintomas de dengue, síndrome gripal, Covid muito semelhantes. Então é um momento muito delicado, a prefeitura inteira com os planos de contingência preparados, todas as secretarias em alertas, todo mundo com férias suspensas, tanto na área da saúde, educação, que tem as escolas para receber as pessoas em caso de emergência. Então nós elaboramos um grande plano de contingência e vamos atuar de acordo com cada momento, sempre de olho nesse excesso de pessoas aqui no município. É um momento bastante delicado e a gente pede a compreensão de todos que estiverem aqui nos visitando, que se cuidem, utilizem as máscaras, evitem aglomerações ao máximo, porque a síndrome gripal e o Covid realmente aumentaram muito o número de contaminação. Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, obrigada pelo tempo do senhor, prefeito. Até uma próxima. Obrigado, um bom ano a todos vocês. Bom ano. Agora, 10 horas em ponto.